os que estão comigo, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E falando de cara da minha alegria, e mais uma vez poder, junto com vocês, conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Nesse tempo tão diferente, tão incomum, recheado de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantos questionamentos, de tanto medo. A melhor ferramenta que nós temos, o melhor instrumento que Deus nos deu para trazer conforto ao nosso coração é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, eu encontrarei aquilo que o meu coração precisa para ter paz. Ontem falamos muito sobre a paz. Ora, Jesus veio para que nós tenhamos paz. Ele nos dá essa paz. Você está em paz? Você anda tranquilamente? Você crê que o Senhor Jesus está cuidando da sua vida? Eu hoje pela manhã estive meditando. Eu gosto de fazer as minhas atividades, quando possível, ouvindo louvores. Isso é muito bom. Aliás, hashtag fica a dica. Sempre que você puder, no meio das suas funções, das suas atividades diárias, coloque músicas de louvor e adoração a Deus. E abra o seu coração, os seus ouvidos e a sua mente. Porque muito grande é a chance de Deus falar com você. Sabe por quê? Está escrito: Deus habita no meio dos louvores. Ele está entronizado no meio dos louvores do seu povo. E eu tenho a oportunidade de aproximar, de trazer para perto de mim a presença de Deus quando eu estou louvando. Dentro das minhas atividades rotineiras, diárias, hoje em casa, eu coloquei alguns louvores do Fernandinho, que é um cantor gospel muito conhecido. E uma frase de uma das canções chamou a minha atenção. Parece que eu estou cercado por todos os lados, mas estou guardado por ti. Parece que eu estou cercado por todos os lados, mas eu estou guardado por ti. E essa frase me trouxe à memória um salmo. E eu quero ler este salmo com você hoje, para nós conversarmos um pouquinho, mais uma vez, a respeito de paz. Paz como consequência da minha fé. Você já viveu alguma situação na qual você olhou para a direita, olhou para a esquerda, olhou para frente, olhou para trás e parece que você estava cercado por todos os lados? Não havia para onde correr, não havia escapatória, não havia saída. Recentemente eu conversei com vocês, essa semana, sobre a travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel. Olha só, eles caminharam e chegaram diante do Mar Vermelho. Montanhas de um lado, montanhas do outro. E atrás deles, o faraó com os seus carros, cavalos e cavaleiros. Estavam cercados. E começaram a falar com Moisés, já se esquecendo de todo o poder que Deus manifestou, já se esquecendo
de toda manifestação de autoridade do Senhor para livrá-los. Eu me refiro às pragas do Egito. E eles indagaram Moisés: Moisés, será que não havia túmulos suficientes para nós no Egito? Você nos trouxe aqui para que nós morramos e sejamos enterrados neste deserto? E Moisés se posicionou diante de Deus. E Deus falou com Moisés e disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Estende a tua mão sobre o mar. E o mar se abriu. E eles atravessaram em terra seca pelo meio do leito do mar. E depois, quando o exército seguiu o mesmo caminho, o mar se fechou sobre eles e eles foram engolidos pelas águas. Você, hoje, diante dessa circunstância tão diferente, tão esquisita que nós estamos vivendo, da pandemia causada pelo coronavírus, o tal do novo coronavírus, o Covid-19. No meio dessa pandemia, você está se sentindo cercado por todos os lados? Como cântico, quando estou cercado por todos os lados, parece que eu estou cercado por todos os lados, mas eu estou guardado por ti. Quando eu tomo posse dessa palavra, essa palavra entrou no meu coração e trouxe tranquilidade hoje de manhã. Quando essa palavra fala com a gente, ela traz tranquilidade, ela traz paz, ela consola e conforta o nosso coração. É por isso que todas as noites a gente tem separado esse tempinho para juntos encontrarmos na palavra de Deus, não na religião, não em nomes, rótulos, placas, não. Mas sim na palavra de Deus, encontrar conforto e consolo para o nosso coração. Queridos, Deus é bom. A Bíblia fala que a sua bondade dura para sempre. Deus é amor. Ele nos amou, nos escolheu, nos separou antes da fundação do mundo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desse Deus que nós estamos falando. De um Deus, presta atenção, de um Deus que se importa com você. De um Deus que se preocupa com você. De um Deus que está interessado em você, apesar dele ser Deus. Há uma distância muito grande entre nós e Deus, se analisarmos pela questão de quem Ele é e quem nós somos. Nós somos muito pequenos se comparados com Deus. Mas se nós analisarmos da perspectiva do amor, nós estamos muito próximos desse Deus. O amor aproxima. O amor une. O amor traz de volta quem estava longe. Nós fomos criados por Deus. Lá desde o início da criação, Deus tinha proximidade com o homem e com a mulher. Aí veio o pecado. O pecado afastou o homem de Deus. Mas Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas de uma maneira tão grande que enviou Jesus. E o amor aproximou de novo o homem de Deus. Se você olhar hoje, Deus está mais perto do que você é capaz de imaginar. E você poderia pensar: puxa vida, eu estou cercado. Mas ao invés de olhar para os lados, para frente, para trás, olha para o alto.
Olha para o Senhor. Olha para Jesus. E você vai ver que há uma resposta, que há um caminho e que você está guardado nas mãos dele. O salmo ao qual eu me refiro é um salmo pelo qual eu sou apaixonado. É o salmo de número 121. E ele já começa dizendo: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Parece que o salmista está numa situação parecida com a que eu descrevi agora há pouco. Olha para um lado, olha para o outro. Parece que está cercado. Então ele resolve olhar para os montes, para cima. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Talvez você hoje esteja se perguntando: de onde virá o meu socorro? O meu socorro financeiro? O meu socorro profissional? O meu socorro familiar? O meu socorro emocional? De onde me virá o socorro? No versículo seguinte está a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é mais um versículo para você guardar naquela galeria de versículos que eu vivo dizendo que você deve usar quando a sua fé fraquejar. Ontem nós compartilhamos a respeito de Miqueias 7:7. Lembram? Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. De novo, vale a pena. Vale a pena ler de novo. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E o salmista diz, no versículo 2 do Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você tem a sensação de que está cercado por todos os lados, se sente acuado, oprimido. De onde vem o seu socorro? Do Senhor. Olha só o que ele fará. Versículo 3 do Salmo 121. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. O Senhor não vai permitir que os seus pés, os seus e os meus, vacilem, tropecem. Ao invés disso, ele te guarda. Aquele que te guarda, que é o Senhor, ele não dorme. Tanto é que eu posso te afirmar o que a Bíblia diz. Eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Enquanto você dorme, enquanto eu durmo, ele nos guarda. Glória a Deus por isso. É maravilhoso saber disso. Enquanto você descansa, enquanto eu descanso, ele está guardando. Ele está cuidando. Ele está velando por nós. Ele não dorme. Por isso que eu e você podemos ter a certeza que nos deitamos e logo pegamos no sono.
porque tu, Senhor, é que me fazes repousar seguro. Há um outro versículo que eu também amo de coração, que diz, em Salmo 30, se não me falha a memória, versículo 5, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ora, de onde vem a nossa alegria? Da certeza que o Senhor não dorme e guarda a minha vida. A Márcia está comentando aqui que no mundo ela não encontrou amor, mas quando fez uma entrega para Deus, ela se sentiu amada. E hoje sente a presença de Deus forte na sua vida. É verdade, Márcia. Isso faz toda a diferença. Quando nós... Lembra aquilo que eu já expliquei? Mas vale a pena explicar de novo? Salmo 37. Confia, agrada, entrega e descansa. Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 7. Isso é tão forte que lá no versículo 25 desse mesmo Salmo 37, o salmista pega e diz assim: fui moço e já sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Olha só como isso é forte. Nem a sua descendência passar por necessidade. Deus é fiel. Deus é fiel. De novo. Deus é fiel. Não importa as circunstâncias. Deus continua sendo Deus. Ah, mas parece que eu estou cercado por todos os lados. Opa, parece. Mas eu estou guardado por Deus. Eu estava me lembrando a respeito de um homem de Deus chamado Elias, profeta do Senhor. O profeta dos tempos em que havia uma rainha em Israel chamada Jezabel. Idólatra e feiticeira. E Elias, servo do Senhor, fiel a Deus, profeta do Senhor, trouxe uma palavra dizendo que haveria seca sobre Israel. Mas Deus disse para Elias: você vai até tal lugar e lá você beberá da água da fonte. Era uma nascente. E os corvos, as aves do céu, os corvos te alimentarão. Que Deus é esse? Que dá ordem às aves, e os corvos traziam para Elias carne e pão. É nesse Deus que eu creio. E você? Hoje, eu recebi um clipe de um cântico. Quem quiser depois eu repasso. Recebi, mas não é meu, não é propriedade particular, eu encaminho, sem problema nenhum. E nas imagens, enquanto a cantora vai louvando a Deus, nas imagens vai aparecendo trechos de uma novela que foi transmitida pela Rede Record, chamada Rei Davi. E aparecem trechos dessa novela contando a história de um rapaz chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, o rei. E havia uma amizade muito grande entre Davi e Jonatas. A Bíblia fala até que eles amavam um ao outro mais do que amavam as suas próprias esposas. E um compromisso entre eles de que um cuidaria do outro. A ponto de Jonatas reconhecer a unção de Davi para reinar no lugar dele. Porque Jonatas era o filho de Saul, o herdeiro natural do trono de Israel. Saul era o rei.
Mas quando Saul pecou, desagradou a Deus, Deus repeliu a Saul e ungiu a Davi. E Jonatas reconheceu pelo amor que tinha que Davi reinaria. E havia um pacto entre eles. Então, de forma desobediente a Deus, Saul vai para a guerra, Jonatas vai junto e eles morrem no campo de batalha. Mas fica o filhinho, que na época era criança, o filho de Jonatas, Mefibosete. E no meio daquela confusão, ele acaba sofrendo um acidente e fica paralisado. Naquele tempo eles usavam muito essa palavra, aleijado. Passou a ter necessidades especiais, usando a linguagem atual, PCD. E esse menino foi desprezado. Imagina, naquele tempo todo mundo que fugia do padrão, aliás, às vezes até hoje, mas naquela época pior ainda, né? Fugiu do padrão, vai para a margem da sociedade. E ele passou todo tipo de vergonha, enquanto aleijado. Mas chegou o dia, e é aí que eu quero chegar. Chegou o dia em que ele chegou diante de Davi, e Davi honrou a sua promessa. Promessa que Davi havia feito a Jonatas, seu amigo. Ele honrou essa promessa. Restituiu as propriedades que seriam de Jonatas, ele restituiu essas propriedades a Mefibosete, e Mefibosete passou a se assentar no palácio, à mesa com o rei. Ou seja, aqueles que ridicularizaram Mefibosete tiveram que se prostrar e se curvar e reconhecer a fidelidade de Deus. O que era vergonha passou a ser honra. E é desse Deus que eu estou falando, de um Deus que transforma a sua vergonha em honra. Um Deus que é fiel. Parece que você está cercado, parece que você está encurralado, parece que não tem mais saída. Mas Deus é poderoso para ir muito mais além do que você é capaz de imaginar, para transformar a vergonha em honra. Deus vai te honrar, independente da realidade da pandemia que nós estamos enfrentando. Se você for fiel a Deus, pode não ser de imediato. Não foi de imediato que Mefibosete foi honrado por Deus. Não foi logo de cara. Mas chegou a hora que a honra foi concedida. Deus é fiel. Como nós estamos lendo, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Versículo 4. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor, versículo 5, é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quem é que te guarda? É o Senhor. Quem é que vai fazer você sair dessa? É o Senhor. Quem é que vai te livrar, mesmo que pareça que você está encurralado? É o Senhor. Quem é que vai reverter esse cenário em onde você eventualmente pode estar sendo envergonhado, humilhado, passando aperto, apuro, sufoco? É o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Receba essa palavra nessa noite. De onde me virá o socorro? Você está com esse questionamento na sua vida? De onde me virá o socorro?
A palavra do Senhor te diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro, queridos, não vem do governo. O meu socorro não vem das autoridades. O meu socorro vem de Deus. As pessoas ocupam cargos de autoridade. Elas estão autoridade. Hoje ocupam o cargo, amanhã não ocupam mais. Mas se eu falar a respeito de Deus, a Bíblia fala que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele sempre foi, é e será Deus. Independente do que esteja acontecendo ao meu redor. Se eu coloco a minha expectativa em Deus, eu não me frustro. Ah, mas eu votei em fulano e caramba, agora ele está fazendo isso, aquilo, outro. E aí eu me frustro. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo bem, a Bíblia manda orar pelas autoridades. Mas a Bíblia fala algo que me chama a atenção e é muito forte. Ela diz assim: maldito, vou repetir, a palavra é essa. Maldito o homem que confia no homem. Ou seja, a minha fé não pode estar no governo. A minha fé não pode estar na ciência. Claro, eu devo ouvir o que a ciência diz. Eu devo ouvir o que as autoridades dizem, desde que não sejam contrárias à palavra de Deus, que é a minha autoridade máxima. Se não forem, por exemplo, a Bíblia proíbe o isolamento social? As autoridades estão recomendando isso, pelo menos no estado de São Paulo? Então eu ouço a autoridade. Pronto. Agora tem um decreto. Tem que sair às ruas, usar máscara? A Bíblia proíbe o uso de máscara? Se proibisse, eu não poderia usar. Agora, acatar, ouvir, é diferente de crer. Eu não creio no governo. Eu não creio na ciência. Eu creio em Deus. Ele está acima do presidente da República, do governador do estado, do prefeito da cidade e demais autoridades. O meu Deus está acima. O meu Deus está acima da ciência. Porque a ciência só existe porque ele deu ao homem conhecimento e capacidade. Mas ele, se na ciência nós temos pesquisadores e médicos, nosso Senhor Deus é o médico dos médicos. Então, a minha fé está nele. Se eu coloco a minha esperança, as minhas expectativas e a minha fé no Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a Bíblia chama de o grande El Shaddai, o Jeová Rafá, Deus que cura, então eu posso descansar. Porque aí eu apostei as minhas fichas na pessoa certa. Um grande desafio que eu tenho assumido aqui, através destas ministrações online, é tentar despertar em você a fé. Fé que nos dias de hoje, em nossa sociedade, anda adormecida, esquecida e, por que não dizer, abandonada.
Aonde? Responda particularmente você para Deus. Aonde você tem depositado a sua fé? E muitas pessoas então perguntam, mas caramba, não deu certo, não funcionou, quebrei a cara. Sabe qual é a questão? A Bíblia fala assim, sem fé, preste atenção. Eu tenho dito isto e quero repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus. De novo, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, sem fé você não terá sucesso. Porque no Salmo 37 vem a orientação. Confia, agrada, Salmo 37, 4. Entrega e descansa. Se eu não agradar a Deus, eu não posso descansar porque não há garantia da resposta do Senhor. E como é que eu agrado a Deus? Fazendo a sua vontade, perfeita resposta, mas também através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E onde você tem colocado a sua fé? Lembram? Ontem nós falamos um pouquinho a respeito daquela mulher que tinha hemorragia, 12 anos. Gastou os seus recursos, era uma mulher com recursos financeiros, gastou os seus recursos tentando curar a sua doença. Quando ela deixou de colocar a sua fé na tecnologia da época, na ciência da época, na medicina da época, e colocou em Jesus, quando ela mudou essa polaridade da fé, ela foi vitoriosa. Ela disse, se tão somente eu tocar na orla dos vestidos de Jesus, eu serei curado. Isso é fé. Eu tenho visto tantas pessoas por aí falando tantas bobagens. Onde é que está a fé? Fé, peraí, para tudo. Ter fé não é ser irresponsável. Eu vou fazer por aí porque eu não vou ficar doente, Deus vai me guardar. Opa! Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu tenho que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Espera. Prudência. Máscara, isolamento. Eu não sei se é vertical, horizontal, oblíquo. Eu não sei que ângulo que vai ser o isolamento. Mas tem que ter um distanciamento. Isso são questões práticas, objetivas e sérias. Porém, eu não posso simplesmente, de forma irresponsável, sair por aí sem cuidado nenhum. Deus não habita no meio disso aí, não. Mas se eu tiver os cuidados necessários, dentro das especificações científicas. Não é do que acha fulano, beltrano ou ciclano. A ciência é abençoada por Deus, ela tem que ser ouvida. E eu pego isso tudo, passo por um filtro. Sabe qual é o filtro? É a fé. Mas uma fé responsável. Pronto, eu creio em Deus, mas eu não estou abrindo brecha para ficar doente. Boa alimentação, exercício físico, tudo isso é importante. Cabeça boa. E a cabeça começa a ficar boa com este ingrediente aqui. Isso aqui, ó, tem que entrar aqui e escorrer
e cai aqui no meu coração. Disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí a mulher disse: se tão somente, a mulher da hemorragia do fluxo de sangue, se tão somente eu tocar na orla dos vestidos, eu serei curada. Só que ela não foi imprudente, ela foi tateando até chegar onde Jesus estava. Ela já não tinha mais recursos. Ela fez tudo o que era possível. Quando ela fez esta mudança de foco e fé, toda a diferença aconteceu. O que Jesus respondeu para ela? A tua fé te salvou. O que nos falta hoje é fé. Fé com responsabilidade. Vocês me entendem? Comentem aí, participem. Vamos tornar um pouquinho essa nossa conversa uma conversa. Abrir para que vocês possam também participar. Comentem. Se tiverem perguntas, façam as perguntas, para que a gente possa juntos atingir o propósito, que é a fé. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando eu elevo os meus olhos, eu direciono o meu foco. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Direcionei o foco e acionei o botão da fé. Ó, faz de conta que a fé está aqui. Deus está nessa direção. Eu estou olhando para cá, para o problema. O problema está aqui. Aí eu ajusto o foco e aciono aqui no coração o botão da fé. É isso que nós precisamos fazer. Um ajuste. É isso que eu te convido a fazer. Um ajuste. Foco no Senhor me trará a fé nele para eu vencer a crise. Aí você poderá dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me consolam. Vara é para me corrigir quando eu aprontar. O pastor tem a vara na mão, pensando em rebanho de ovelhas. A vara é quando a ovelhinha tenta fugir, ele vai varetada na perninha da ovelha. E o cajado é para proteção. Vem o lobo, vem o predador, vem a raposa, o pastor defende com o cajado. O pastor dá cajadada no inimigo para defender a ovelhinha. E a vara e o cajado do Senhor nos consolam. É verdade, Iris. Por isso é que nós precisamos andar em conhecimento da palavra. Por isso é que a Bíblia fala que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O salmista quem diz isso também. Salmo 119. Entende? Que eu sempre vou lá e, no meio da nossa fala aqui, eu estou buscando subsídio em textos bíblicos. Agora, isso só é possível na medida em que eu tenho a palavra no meu coração. Sabe o que vai me ajudar a ajustar o foco? É a palavra. Esses dias eu estava ouvindo um irmão muito querido brincando, né? Mas falando muito sério em tom de brincadeira. Mas uma brincadeira saudável. O que você está maratonando atualmente na quarentena? Netflix? Série? Por que não maratonar a palavra de Deus? Se encharcar, se embebedar, por assim dizer, da palavra de Deus. Seria uma boa ideia.
Porque isso nos trará argumentos, subsídios para ajustar o foco e direcionar a fé. Onde estão os seus olhos? Normalmente, os nossos olhos ficam direcionados para aquilo que nos chama a atenção. O que é que tem te chamado a atenção? E os nossos olhos, muitas vezes, é que nos levam para caminhos ruins. Quando nós olhamos aquilo que não é bom, podemos cair. Jesus traz uma palavra, falando em olhar, tá? Que é muito poderosa, muito forte. Ele estava conversando com os fariseus acerca do adultério, porque ele estava sendo questionado. E ele falou, olha, basta olhar e cobiçar a mulher que não é a sua, que você já cometeu com ela adultério. Olha só a que ponto pode chegar o olhar. Vai à nossa frente, aquilo que vai passando diante dos nossos olhos, o que chamar a nossa atenção é para onde vai o nosso olhar. O que está chamando a sua atenção nesses dias? Graças a Deus, Iris, é isso mesmo. Maratona a palavra de Deus mesmo. E olha só, é incrível como Deus é poderoso e como ele reverte o mal em bênção. Eu tenho tido mais tempo, assim como você, nessas últimas semanas. E eu comecei a resgatar contato com alguns pastores, que atualmente estão até fora do Brasil. E o que Deus está falando no coração de todos eles é a mesma coisa. A igreja não vai sair dessa pandemia igual ela era antes, não. Vai sair mais forte. Estão dizendo, fecharam os templos. Tá bom. Aí veio o Espírito de Deus e abriu uma igreja em cada casa. Fecharam os templos e agora tem uma igreja dentro de cada casa. Onde você está aí na sua casa, eu não sei quantas casas tem aí que são igrejas, estão aqui comigo. E hoje nós estamos aprendendo a usar ferramentas, as redes sociais, que nos aproximam de outra maneira, mas nos aproximam para falar do evangelho do reino. Eu honestamente não sei se mesmo depois que a pandemia acabar, se eu vou deixar de fazer essas ministrações, eu não sei. Talvez continue. Porque através dessas ministrações eu estou conectado pelo Facebook e pelo Instagram. Certamente eu estou em mais lugares do que eu poderia estar fisicamente. Correto? Isso é poder, isso é maravilhoso. É uso da tecnologia para engrandecer o nome do Senhor. A igreja não continuar como era antes, sairá mais forte. O jeito de pastorear, agora falo em relação a mim, não será o mesmo que era antes da pandemia, será outro. E a gente tem que se ajustar. Deus permite que as coisas aconteçam para um propósito. Nada acontece sem propósito. Não com Deus. Nada é à toa, é por acaso. Ops! Vou dar um exemplo que me ocorre agora. Uma senhora que fazia pilates comigo aqui em Praia Grande, que se mudou, nem mora mais na Baixada Santista. Estamos conectados por estas ministrações e ela tem desejo de conhecer, de aprender a palavra de Deus. Eu nunca poderia fazer nada com ela sem essas plataformas das redes sociais. Olha que bênção. Tudo pertence a Deus. Então eu posso usar aquilo que não for ilícito, pecaminoso, eu posso usar para a glória do Senhor. Então, de novo, o foco, o olhar. O que está chamando a sua atenção hoje?
É só a pandemia? Queridos, eu estou atento à pandemia. Vou falar por mim, tá bom? Eu estou atento à pandemia, mas eu estou olhando para o Senhor. E você? Hoje a nossa live aqui está mais a título de bate-papo. Citei bastante palavra, mas estamos desenrolando aqui um bate-papo. Convido você para participar. Se alguém quiser entrar também para conversar pelo Instagram, ok. Você solicita aí, eu te adiciono. Pelo Facebook, fala que você quer que eu te convido. Vamos ver se dá certo. Nenhum problema, nós estamos falando da palavra de Deus. E eu quero realmente enfatizar, hoje é sábado, não vem dizer que você está preocupado com o horário, tá bom? Hoje eu vou me preocupar só com o horário limite, que a live, se eu não me engano, ela cai quando completa 1 hora. Então a gente ainda tem um tempinho. Tá certo? Pra vocês terem uma ideia, ontem eu estava conectado numa live, isso já... Depois dessa que a gente faz, era bem mais tarde da noite, já início da madrugada. Ele completou 1 hora e eu fiquei assim encantado, parece que a hora não passou. Estávamos ouvindo um pastor, a convite de outro pastor, e a especialidade dele é escatologia. Para quem não sabe, escatologia é o estudo das coisas que estão por vir, é o estudo das últimas coisas, que estão baseadas no livro da Revelação, chamado Apocalipse. Ele é especialista nisso. Então ele fez uma live, acabou o tempo de 1 hora, caiu a live, eles conectaram de novo e completou quase de novo mais 1 hora. E não dava vontade de parar. E ele só falando sobre escatologia, sobre o que vai acontecer. Apocalipse, 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 Apocalipse. E eu falei, Jesus, que bênção! E o meu olhar estava nisso. Não é o coronavírus o grande mentor do Apocalipse. Não. O que acontecerá no Apocalipse, no fim, já está previsto. Deus tem o Apocalipse nas mãos. Deus tem a sua vida, a minha vida, nas mãos. Entendeu? Por isso, essa frase da canção do Fernandinho, a qual eu me referi, fez todo sentido. Parece que eu estou cercado por todos os lados, mas eu estou guardado por ti. Aquele que habita, diz o salmista, Salmo 91, né? No esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. E ele diz mais, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oh, aleluia. Deus é quem te guarda. Isso é o que está escrito no Salmo que nós lemos, Salmo 121. Você está comigo? O meu olhar não está no coronavírus, não. O meu olhar está no Senhor. E o seu? Aonde está o seu olhar? É verdade, Iris. Aí ele está escrevendo aqui, então eu vou lendo para a gente tornar isso mais interativo. Ela diz assim, quem está buscando está sendo cheio e está transbordando, derramando. É verdade. Às vezes, a gente está tão confortável que Deus precisa dar uma picada para a gente sair da zona de conforto e acordar. Eu brinco, aí é uma brincadeira minha, tá? O hino nacional brasileiro tem uma frase que diz, deitado eternamente em berço esplêndido. Não é isso? A igreja não pode ficar assim. No hino nacional, beleza, bonito, maravilhoso. Mas nós não podemos viver deitados eternamente em berço esplêndido. Nós temos que acordar. Nossa fé tem que estar viva, porque o nosso Deus é vivo. Vamos acordar. Sabe, Márcio, aquilo que você colocava mais atrás aí na nossa ministração? É no Senhor que você encontrou a resposta para a sua vida, não é? Então,
Nós precisamos acordar e saber que a resposta que nós precisamos não está no mundo, não está na ciência, não está no governo. O pessoal gosta de pôr a culpa no governo, eu não estou defendendo. Mas também não estou atacando. Eu tenho que olhar para o governo e enxergar Deus. Porque a autoridade vem de Deus. E eu tenho que orar pelas autoridades, para que Deus tenha misericórdia delas e lhes dê sabedoria para conduzir o nosso país. E o mundo, né? Porque tem as autoridades no mundo. Para de ficar olhando para o seu próprio umbigo e olha para Deus. Olha para Jesus. Olha para o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não tenha medo. Espera no Senhor. Está escrito lá no livro do profeta Isaías: quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Ou seja, se eu passar por toda essa aflição da pandemia, eu posso ter a certeza de que Deus não vai me abandonar à minha própria sorte. Você crê nisso? Você consegue direcionar o seu olhar e focar em Jesus? E aí acionar o botão da fé? Eu tenho dado aqui algumas dicas, algumas diretrizes para te auxiliar nesse caminhar. Que o meu propósito é que Deus complete a sua obra. O que eu não for capaz de trazer aqui com as minhas palavras, que o Espírito Santo possa te alcançar. Amém? Bom, me parece que o pessoal acalmou, não tenho visto mais comentários aqui, então a gente vai orar para terminar. Mas vamos tornando essas nossas ministrações um pouco mais interativas. Tem aqui a tecnologia para isso. Pode ser que eu apanhe um pouco, aí eu vou ficar me desculpando com vocês pela minha ignorância tecnológica. Eu estou aprendendo a mexer com isso aqui. É novo para mim. Mas com um pouquinho de paciência e pela misericórdia do Senhor, a gente vai aprendendo e colocando a coisa para funcionar direito. Justa iluminação um dia, outro dia eu aprendo a mexer em alguma outra coisa, a gente vai melhorando isso aí. Tá bom? E conto inclusive com vocês. Tá legal? Amanhã vou te pedir uma coisa. Amanhã é domingo, aquele dia que a gente sempre recomenda que você separe um tempo para Deus. Eu vou orar ainda essa madrugada para Deus trazer uma direção mais específica. Mas eu quero abrir um canal aqui para a gente poder interagir. Eu vou pedir também que você ore comigo, para que Deus traga para a gente uma orientação de como caminhar nessas nossas ministrações, de modo a que todos nós sejamos abençoados. Tá bom? Nas suas orações aí, de hoje para amanhã, ao longo do dia de amanhã, peça a Deus essa direção e fique atento. Se a gente fizer uma edição extraordinária aí, não se assuste, eu mando um áudio, tá bom? Para quem eu tenho contato, convidando aí para uma edição extraordinária das nossas ministrações. Prepare-se. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço por esta oportunidade tão graciosa de falar a respeito da tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que estão online comigo e também pela vida daqueles que ouvirão essa palavra mais tarde ou amanhã de manhã. Muito obrigado. E a minha oração, Senhor, é que Deus visite cada coração, cada lar, cada família representada.
tocando nos corações, trazendo uma direção, para que haja, Senhor, um foco no olhar e um fortalecimento na fé, para que nós possamos ter a nossa fé firmada em Ti e em ninguém mais, senão no Senhor. Como disse Pedro, para onde nós iremos se somente Tu tens palavras de vida eterna? Eu prefiro ficar com o Senhor. Portanto, Pai, eis-nos aqui. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Na nossa vida como no céu. Para a glória do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fique com Deus. Um grande abraço. Um beijo carinhoso. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.